Olá, o Perfil e Opinião está começando. Estamos em outubro, mês de estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A incidência do câncer no Brasil deve aumentar 78% nos próximos 20 anos. Mas o diagnóstico não é sinônimo de sentença de morte. Com a detecção precoce e tratamentos avançados que vão além da quimioterapia e cirurgia e contam hoje com a imunoterapia e a terapia-alvo, por exemplo, pessoas no mundo inteiro e também aqui na Bahia podem viver uma vida normal e cheia de esperanças. Há mais de 25 anos, um dos maiores nomes no combate ao câncer em nosso estado, eleita para a cadeira da América Latina da Sociedade Internacional de Câncer de Pulmão e também diretora e fundadora do NOB, a oncologista doutora Clarissa Matias, é a nossa entrevistada de hoje do Perfil Opinião. E a gente está tendo o prazer justamente de receber a doutora Clarissa Matias no dia do aniversário dela para gravar esse programa, que é 14 de setembro. Parabéns pelo seu aniversário. E que eu desejo, né, é que Deus, né, que é o poder superior, derrame sobre você todos os bens que tem feito a essa população enorme, não só aqui na Bahia, mas no Brasil como um todo, e o seu trabalho que se estende por muito além dessas fronteiras daqui. Oh, obrigada. Bem, então vamos começar, doutora Clarissa, falando a respeito dessa doença que por tanto tempo e até hoje ainda causa muito medo, digamos assim, à população, mas que, como a gente disse, tem muita esperança que a gente pode contar aqui, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a você por ter aberto, né, esse espaço. Eu admiro muito o seu trabalho, então Grata. é um prazer muito grande estar aqui, né? Torço muito por você. Então, assim, Deni, vamos só revisar um pouquinho o que é o câncer, né, para o público. Na verdade, o câncer, ele é um defeito da célula. Então, toda célula, ela nasce, cresce, se reproduz e morre. A célula cancerígena, ela desaprende a morrer, tá? Então, ela nasce, cresce, se reproduz e não morre. Ou seja, ela continua se reproduzindo. Exatamente. Ou ela continua se reproduzindo ou ela fica ali e não morre. E por conta disso, né, existem várias linhagens, vários tipos de câncer. É como se a gente imaginasse uma fábrica, tá, que sempre produz caixinhas iguais, que vão ser caixinhas obedientes, e em determinado momento uma caixinha desobediente, de uma cor diferente, passa a ser produzida. E aí, nesse momento, a pessoa, né, o perfil imunológico da pessoa pode ir lá e retirar essa caixa. Mas isso não acontece com a pessoa que desenvolve o câncer. Então, vamos falar o que seria, né, esse poder imunológico de cada um. É a nossa forma de defesa contra aquilo que está nos atacando, seria isso? Exatamente. Então, todos nós temos um sistema de defesa, um sistema imunológico, tá, que nos defende de vírus, de bactérias, né, de alterações ambientais e nos defende do câncer também. Nós já sabíamos, né, os cientistas já sabiam há muitos anos, desde o século XVIII, de que o sistema imunológico era importante para o controle da doença. Mas somente em 2012, isso foi reconhecido através de drogas mais modernas, tá? E aí nós conseguimos hoje, como se nós conseguíssemos retirar a venda dos olhos do sistema imunológico e fizesse com que ele pudesse enxergar, tá, de forma efetiva o tumor e retirá-los, em vários casos, da circulação, ou domá-lo, deixá-lo quieto Isso é uma por um novidade tempo. maravilhosa, né? Isso é uma novidade muito importante. É um outro, como você super bem falou no início, esse é um outro pilar, né, da oncologia. Que a gente vai ter aqui, sim, a oportunidade de falar mais a respeito disso. Mas como nós estávamos falando, o que é que vem de fato a ser o câncer, como é que isso funciona dentro do organismo, eu quero saber também, acho que a população toda, o que é que predispõe a humanidade a esta doença
para a gente ter índices hoje, apesar de termos muitas formas de combate, índices alarmantes como esse, de um aumento previsto para os próximos 20 anos de 78%, por exemplo. Então, o que está acontecendo? Na verdade, são vários fatores. Então, a população está envelhecendo, o câncer é uma doença de pessoas mais velhas, na sua maioria. As doenças cardiovasculares, acidentes, né, mortes por causas infecciosas estão sendo muito bem controladas, né? Então as pessoas não estão morrendo como se morria de tuberculose, né, de uma série de coisas nesse sentido. As pessoas estão engordando, então a obesidade é um fator de risco importante. Eu costumo dizer que a obesidade é o cigarro do século XXI. Uma doença epidêmica, digamos assim, uma né? doença epidêmica, exatamente. E aí, então, juntamente com a obesidade, vem alterações de hábitos alimentares, com ingesta de alimentos que são mais tóxicos para o organismo. Uso de bebida alcoólica, então, recentemente, a Sociedade Americana de Oncologia publicou um documento bastante agressivo em relação ao uso de bebidas alcoólicas e hoje, infelizmente, as gerações mais novas estão consumindo bebida alcoólica, então você tem toda uma exposição. Mas esse consumo não é nem... Por exemplo, tem gente que defende, diz assim, não, mas é um consumo social, um consumo moderado. Até esse é também então, na fator verdade, de risco? até um consumo moderado é um fator de risco, isso que o documento fala. Porque o álcool, ele agride as células? Ele é carcinogênico, exatamente, ele leva a... Então, cigarro, que a gente não pode esquecer, né? Infelizmente, a população mais jovem está começando a fumar novamente, uma coisa que a nossa geração não fez, né? Sedentarismo. Eu tenho, por exemplo, 7 irmãos. Nenhum dos 7 irmãos jamais fumou. E venho de uma família onde meu pai, por exemplo, era autoconsumidor de cigarro e morreu de câncer. Sedentarismo, tá? Que é um outro fator bastante importante, porque quando você se exercita, você produz substâncias que melhoram o seu sistema imunológico, tá? Então, assim, esses são os principais fatores, nós falamos de 8 fatores aí, que são bastante importantes dentro das questões dos hábitos saudáveis. É incrível, né? Porque a gente tem cada vez mais formas de comunicar sobre tudo isso. E as pessoas costumam e continuam fazendo coisas que trazem malefícios para a sua própria saúde. Inclusive, eu vi uma matéria dizendo que justamente os países emergentes, né, é onde se tem uma perspectiva de maior aumento de incidência justamente do próprio câncer. São por causa desses fatores aí? Esses fatores, justamente porque nos países emergentes se morria muito de causas infecciosas, isso está sendo melhor controlado. Então, você tem o fator do envelhecimento da população, juntamente com o aumento de obesidade, quer dizer, você tem um conjunto de coisas. Mas várias dessas coisas são coisas onde nós podemos atuar, né? Como médicos, como família. Então, é importante esse controle de peso, começar a fazer exercício, fazer a detecção precoce, que é também extremamente importante, né? Porque o câncer, ele é curável na medida que ele é detectado precocemente. Então, a detecção precoce ela é muito importante e a gente vê algumas pessoas que foram detectadas, outras não, mas ainda assim existe também um tratamento. A gente tem, por exemplo, um depoimento de uma paciente. Vamos ver, doutora Clarissa? Vamos. Eu fui diagnosticada com câncer de pulmão em dezembro de 2015, depois de ter percorrido um caminho bastante árduo, de 6 meses até o diagnóstico. No primeiro momento, eu fui submetida aos tratamentos convencionais de quimioterapia e radioterapia e sofri todos aqueles efeitos colaterais que são bem conhecidos por todos. Desde setembro de 2016, eu passei a fazer o tratamento da imunoterapia, o que me resgatou absolutamente a qualidade de vida, porque é um tratamento que tem muito pouco efeito colateral e a imuno, aliado ao acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, como é no meu caso, com o oncologista, trabalhando junto com o farmacêutico, psicólogo, nutricionista, devolveu uma qualidade de vida
De modo que eu comparo o câncer que eu tenho hoje com uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão. O que eu posso dizer da imunoterapia é que ela veio para trazer a afirmativa de que o diagnóstico de câncer hoje não é mais uma sentença de morte. Maravilha, mais ou menos o que a gente falou logo no início, né? Assim, do programa. Que bom, é uma excelente notícia essa, né? No caso da Iane, por exemplo, ela relata ali que não foi detectado precocemente, né, doutora Clarissa? Exatamente. Então, infelizmente, ela percorreu, né, alguns caminhos já com sintomas, mas como ela é uma paciente muito jovem, ninguém pensou em câncer, né? Então, demorou um tempo para ela ser diagnosticada, mas, né, graças, né, a Deus e graças a um tratamento realizado de forma adequada, ela tem uma qualidade de vida excelente. Eu acho que é isso que a gente tem que chamar a atenção da população, de que existe um propósito para qualquer coisa que acontece nas nossas vidas e a gente tem que aproveitar o momento da doença e tornar aquela doença construtiva de alguma maneira, certo? E hoje o nosso papel como médico é não só tratar, mas fazer com que a qualidade de vida, né, da pessoa seja mantida, que ela consiga manter as suas relações interpessoais, que ela consiga trabalhar, que ela consiga fazer seus exercícios, que ela consiga viajar. Então, tudo isso é muito importante. Tem alguém que ganha vida nova de fato depois de passar por um diagnóstico como esse? Com certeza. Eu acho que várias pessoas, né? Recentemente, vários pacientes do NOB prepararam um livro chamado Inspire-se, que é um livro muito interessante porque ele mostra exatamente essas construções de nova vida depois do diagnóstico. Então, o nome do livro é Inspire Ser. Exatamente. Né? Como é que surgiu a ideia desse livro? Então, esse livro surgiu de umas oficinas, né, que foram iniciadas por Karine Brandão, que é uma paciente minha que foi diagnosticada com câncer de mama aos 28 anos. Karine morava na época em Londres, ela tinha ido estudar, teve que voltar para o Brasil, ou seja, teve que fazer toda uma né, uma alteração de vida mesmo, né, uma relocação de esforços, etc. E ela enfrentou o tratamento de uma forma muito bonita, né, com muita coragem para uma menina de 28 anos. E anos depois, ela então criou essas oficinas. Ela nos procurou, ela está curada, ela não tem nenhuma evidência de doença. E ela nos procurou para criar essas oficinas e dessas oficinas nasceu o livro. E esse livro, então, ele conta a trajetória de várias mulheres? Qual o conteúdo exatamente? Ele conta a trajetória de 8 mulheres e hoje ele está sendo, ele foi patrocinado pelo Instituto Oncoclínicas, que é o grupo ao qual nós pertencemos, para comemorar os 8 anos do Grupo Oncoclínicas, que é um grupo que envolve clínicas em 11 estados do Brasil, muito voltado para a qualidade. E essas 8 histórias, elas são extremamente interessantes, porque elas entrelaçam e elas dão muita esperança, né? Para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler esse livro, elas vão ver o quão importante um diagnóstico pode ser na vida de uma pessoa, o quão importante a família pode ser, os laços podem ser fortalecidos ou criados. Pois é, e já que a gente está falando a respeito da detecção e que a gente abriu aqui esse programa dizendo estamos aqui no mês de outubro, que é um mês de combate mais especificamente, ao câncer de mama, embora nosso programa aqui a gente esteja falando de câncer em geral. Mas essa detecção precoce hoje, como é que ela é feita em relação a diferentes tipos? Porque, por exemplo, as mulheres são muito estimuladas a fazer esses exames periódicos em relação à própria mama, em relação aos órgãos reprodutores em geral, né? Mas a gente sabe que existem tantos outros órgãos no corpo. Então, como é que é essa detecção? O que é que as pessoas devem estar atentas, além daquilo que a gente falou anteriormente, que é o estilo e a forma de vida de cada um, que é responsabilidade nossa?
Então, um exame extremamente importante e que tem uma série de mitos, né, e inverdades em relação a ele é a colonoscopia. Então, 1 em cada 17 pessoas vai ter câncer de cólon. E o câncer de cólon, ele não nasce como câncer de cólon. Ele nasce como um pólipozinho, um adenoma, que vai então se transformando em câncer de Que cólon. pode se transformar ou não. Exato, mas isso? assim, o adenoma de determinado tipo, ele vai se transformar em câncer de Certo. cólon, isso é Ok. certo. A partir de 45 anos, agora a idade mudou recentemente, em junho, todas as pessoas devem se submeter a uma colonoscopia. Certo. E de qual a periodicidade dessa Isso colonoscopia? Isso vai depender dos achados. Então, se for uma colonoscopia absolutamente normal, esse período ela pode ser repetida com 5 anos. Mas se tiver algum tipo de alteração, ela então tem que ser repetida anteriormente, né, a depender do resultado. Então, assim, Deni, é importante a gente chamar atenção muito para isso, porque as pessoas têm medo da colonoscopia. É um exame que realmente é chato, né, tem que se fazer todo um preparo, mas ele consegue salvar vidas. Eu mesma vou dizer, eu já fiz algumas vezes a colonoscopia e foi sempre muitíssimo tranquilo. Também já fiz. Completamente indolor, né? A única parte que a gente tem que enfrentar é fazer aquela limpeza intestinal antes. Ninguém vai morrer disso, não. Exatamente. Né? Então, é um exame extremamente importante. Para o homem, o rastreamento em relação ao câncer de próstata, que isso é feito inclusive em novembro, né, o mês de novembro azul. Em relação ao câncer de pulmão, pessoas que têm uma história de uma carga tabágica importante, hoje nós sabemos que se um rastreamento com tomografia de pulmão de baixa dose, que não é uma tomografia que tenha problema de radiação, for feita, você consegue reduzir a mortalidade por câncer de pulmão em até 20%, que é uma redução extraordinária. Então, esse é um outro exame que deve ser feito de rotina. E as outras coisas é se cuidar realmente. Ok, a gente vai ainda falar a respeito desse assunto, né? Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Pois é, o Perfil Opinião está nesse apoio aí forte em outubro, né, contra o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce, do tratamento, de tudo isso. E hoje nós estamos aqui com a oncologista a doutora Clarissa Matias, que está falando um pouco a respeito de detecção e também de tratamento, né? Doutora Clarissa, nós falamos a respeito de a importância de se detectar precocemente e hoje muitos métodos que se tem, né? E falamos também a respeito de hábitos que predispõem as pessoas, de alguma forma, ao aparecimento do câncer no mundo inteiro. Mas aí vem aqueles casos, tem gente que pensa, se minha mãe teve, se meu pai teve, se minha tia teve, então eu também tenho uma propensão. Como é que fica a questão genética em relação a essa predisposição do desenvolvimento de um câncer no corpo humano? Então, Deni, somente 10% dos casos de câncer são de origem genética. Né? Então, as pessoas sempre falam, mas então eu notei um nódulo, mas não deve ser nada porque não tem ninguém na minha família. Isso nós devemos ter muito cuidado em relação a esse tipo de afirmativa, porque somente 10% dos casos tem alguma origem genética mesmo. Ou seja, pode surgir do nada. Exatamente. Nesses casos, então, em que você tem uma família onde vários membros são afetados, vamos citar o exemplo até de Angelina Jolie, por exemplo. Vamos citar. Então, a mãe dela tinha tido câncer de ovário numa idade muito precoce, acho que a avó também tinha tido, então, várias gerações afetadas. No caso dela, ela procurou um oncogeneticista e ela fez um teste, um exame, no qual foi detectada uma mutação, tá? Num gene. Chamado BRCA1. Que predispõe ao aparecimento de câncer de mama, câncer de ovário. Então, nesses casos, você sabe que apesar da pessoa ser magra, não fumar, não beber, ter toda uma vida, né,
correta, ela tem um risco muito alto de vir a desenvolver um câncer, tá? Um risco que pode chegar até 85%, 90%. Então, nesses casos, se aplica que sejam tomadas medidas profiláticas. Pois é, no caso da Angelina Jolie, pelo que me parece, ela retirou, por exemplo, o seio, né? E As todos os mamas. outros, as mamas e todos os órgãos reprodutores femininos. Exato. É essa justamente a indicação ou é uma opção? Não, essa é a indicação. Então, quando a mulher termina o seu ciclo reprodutivo, tá? Isso deve acontecer. Isso é a Se ela recomendação tem mundial. detectado. Se ela tem a detecção desses genes. Mas quem é que deve fazer? Porque se for assim, toda mulher hoje em dia vai dizer assim, não, eu quero fazer esse exame genético aí para saber se eu devo tirar Não tudo. existe indicação Não é de isso. fazer isso, Não. não. Existe uma consulta com um oncogeneticista. Então, essa pessoa vai avaliar o seu risco pré-teste de vir a desenvolver um câncer, de ter um câncer relacionado a uma causa genética. E dependendo desse risco pré-teste, esse teste ele é realizado ou não, porque é um teste que inclusive hoje é um teste caro, que tem implicações familiares importantes, deve ter todo um contexto de suporte psicológico, né? Porque você imagine, uma mulher que seja portadora de um BRCA1, por exemplo, e ela tem 3 filhos, ela saber que existe uma chance, né, de que esses filhos possam também ser portadores desse gene. Então, existe toda uma questão psicológica que deve ser cuidada. Mas se você falou, por exemplo, para a gente a respeito da colonoscopia e da alta incidência do câncer de cólon, né? No caso desse câncer, ele, mais do que outro, por exemplo, tem uma predisposição genética maior ou não? Então, existem algumas síndromes que são relacionadas ao câncer de cólon, tá? 2 são mais comuns, tá? Que é a síndrome de Lynch e a polipose familiar. Então, na verdade, assim, você tem essas síndromes, então você tem famílias em que várias gerações têm câncer de cólon. Várias gerações têm pólipos em quantidade muito grande. Então, mas de novo, essas síndromes somente são responsáveis por 10% dos casos. Sim. Na grande maioria dos casos, o câncer ele é o que a gente chama de esporádico. Ou seja, então todo mundo deve de fato estar atento e fazer seus exames de rotina para não detectar nada, vamos dizer assim. Mas se for detectado, saber que absolutamente se trata mais de uma sentença definitiva, né? Bem, a gente pode partir um pouco para a questão do que é que existe hoje de ponta em relação aos que se pode oferecer como tratamento para as pessoas que de fato apresentam o câncer, né? A gente citou 2 coisas bem novas, né? Vamos falar sobre elas, então? Então, começando pela imunoterapia, tá? A imunoterapia, então, é você retirar a venda dos olhos do sistema imune e fazer com que o indivíduo, ele próprio, o sistema imune dele, consiga lutar contra o tumor. Nós somos fortes o suficiente para lutar contra esses tumores que podem aparecer no corpo? O nosso sistema imune, né, os nossos linfócitos são extremamente fortes se eles estiverem com suas capacidades íntegras, vamos dizer assim. O que essas drogas fazem é justamente liberar essas vias, né, de reconhecimento, tá? Ou seja, o nosso sistema imunológico, ele se enfraquece a partir do momento que o organismo está ali, uma célula cancerígena está se desenvolvendo, é isso? Exatamente, esse é um excelente ponto. Então, a célula cancerígena, ela é um mecanismo tão inteligente que ela produz substâncias que cegam o sistema imune. Então, ele faz com que o próprio corpo não consiga reconhecer que aquela célula existe. E essa terapia faz o contrário? E essa terapia retira a venda do sistema imune e faz com que ele não diga, não, aquela célula não me pertence, eu vou matá-la, certo? Hoje, a imunoterapia está aprovada já para melanoma, para câncer de pulmão, vai vir uma aprovação muito em breve para um tipo de câncer de mama específico, chamado triplo negativo. Então, não é para todo tipo de câncer de mama? Não é para todo tipo de câncer de mama e não é para todo tipo de câncer como um todo. Câncer do trato geniturinário, então, câncer de rim, câncer de bexiga, tá? Então, cabeça e pescoço também. Então, assim, existem estudos
em andamento para vários tipos de câncer, mas esses são os principais nos quais existe aprovação, inclusive no Brasil. Quais seriam as vantagens da imunoterapia em relação, não sei se é uma eleição, né, à quimioterapia, por exemplo? Então, na verdade, assim, não é que exista uma vantagem específica. Você tem, quando um estudo clínico ele é feito, você compara a imunoterapia, você compara a imunoterapia mais quimioterapia com o tratamento padrão existente no momento para aquela doença. Então, na verdade, não é que existam vantagens. Se funcionar melhor, é vantajoso. E no caso específico da imunoterapia, você tem uma menor gama de efeitos colaterais. Exatamente a isso que eu queria me referir, né? Porque uma das coisas que as pessoas reclamam durante um tratamento são esses efeitos colaterais, que a gente pode falar um pouquinho depois. Né? Então, assim, a imunoterapia ela não é desprovida de efeitos colaterais. Existem alguns pacientes que desenvolvem efeitos colaterais, inclusive, muito sérios. Existem hoje treinamentos, né, mecanismos de detecção desses efeitos colaterais. É uma coisa que tem sido muito abordada nos congressos nacionais e internacionais. Mas ela é muito mais palatável do que a quimioterapia padrão, com certeza. Ok. Doutora Clarice, a gente tem mais um depoimento de uma outra paciente também, a Jailde de Santana. Vamos ver. Fui diagnosticada com câncer de pulmão metástico em 2014. Passei por 4 linhas de tratamento com a quimioterapia convencional. Saturada com os efeitos colaterais, resolvi parar o tratamento por 1 ano. Depois dessa interrupção, a doença evoluiu para o sistema nervoso central. Fiz a cirurgia, remoção da lesão e logo em seguida entrei em contato com a minha médica, doutora Clarissa Matias, que indicou o nivolumab e estou em uso há 1 ano e meio. E graças a Deus a doença está controlada e houve redução tumoral. A vantagem da imunoterapia é que praticamente não tem efeitos colaterais. Bem, esse daí já foi o depoimento no caso dela, ela praticamente não teve nenhum efeito colateral. Exato, né? ela tem uma vida, leva uma vida absolutamente normal. Que maravilha, né? Mas pelo que eu vi, assim, do depoimento ali dela, né, da Jailde e também da Yane, que foi o primeiro depoimento que a gente teve, as duas estão se submetendo a tratamento com a imunoterapia, elas falam, por exemplo, dessa questão de não chegaram ainda à cura, mas elas vivem uma vida normal, ou seja, convivem como se fosse uma doença crônica em que elas fazem um tratamento, mas estão ali nas suas relações familiares, no seu trabalho e levando uma vida como se nem existisse, né? É isso mesmo? Exatamente. A gente está caminhando para isso, por exemplo, porque... Não, nós já estamos nisso. Já estamos nisso, nem estamos caminhando, que bom. Então, porque antes, por exemplo, quando a gente ouvia falar da AIDS, né? Que ela era, de fato, há muitos anos, na década de 80, uma sentença de morte. E hoje em dia a gente vê pessoas que convivem com o vírus e levam a vida inteira, muitas vezes morrem até de uma outra causa, né, que não exatamente da síndrome. Como é que nós estamos em relação a esta doença que é o câncer, fazendo uma comparação, digamos assim? Então, na verdade, assim, para vários tipos de câncer, existe também esse conceito de uma doença crônica, que nem sempre pode ser curada, então o indivíduo não pode dizer eu estou livre da doença, mas a doença está sob controle, né? Eu convivo com ela de forma pacífica, tá? Quer seja por uma supressão medicamentosa venosa, como é o caso da imunoterapia, quer seja, como você mencionou no início, a terapia-alvo, que existem algumas células que têm algum receptor, tá? Que é o mecanismo de crescimento daquela célula cancerígena. E aí a gente consegue bloquear esse receptor, tá? Com determinadas medicações. E com isso você consegue bloquear o crescimento dessas células. Mas essa terapia-alvo, ela é utilizada em todos os tipos também ou não? Não, ela também não é utilizada em todos os tipos. Na verdade, o conceito de terapia-alvo é um conceito que vem lá de trás, de Paul Ehrlich, que foi um cientista muito conhecido, que dizia que existiria
terapia-alvo para você matar uma célula. Sim. E o conceito de terapia-alvo vem, na verdade, se a gente for olhar para o câncer de mama com o tamoxifeno, por exemplo, que é um anti-hormônio, que é uma droga que tem quase 50 anos de uso. Então, a célula do câncer de mama, em várias mulheres, elas têm um receptor, tá? Que é o receptor de estrógeno e de progesterona. E você tem uma droga que é anti-receptor de estrógeno e progesterona, que é o tamoxifeno e, mais recentemente, os inibidores da aromatase, que são drogas mais novas. E você consegue bloquear esses receptores e leva à morte das células, tá? Então, na verdade, a trajetória da terapia-alvo, ela é extremamente bonita. Eu até recomendo, tem um livro muito legal chamado Câncer, o Imperador de Todos os Males, que foi escrito por um residente americano, e ele fala muito bem de toda essa trajetória das terapias-alvo. Então, a gente saiu lá do tamoxifeno e hoje nós temos drogas que são utilizadas em câncer de pulmão, em câncer de rim, em melanoma. Isso mudou a história, né? Mudou os gráficos de sobrevida de todas essas doenças. Pois é. Hoje, quando a doutora Clarissa chegou aqui, que a gente entrou lá no camarim para fazer a maquiagem, ficar bem bonita aqui para vocês, né? Enfim, ela já é linda mesmo, até sem maquiagem, mas ela chegou para mim e falou assim, vou te dar uma caneca. Na mesma hora eu olhei para aquele copinho de plástico que estava na minha mão, com um café bem quente e disse, bem, eu sei, mas estou aqui tomando esse. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, essas coisas, quando a gente ouve falar sobre isso, e são tantas coisas que saem na mídia, a gente fica na dúvida sobre a veracidade de determinadas informações. Então, eu estou falando isso porque é uma coisa tão comum que a gente faz, quer dizer, a gente, além de estar estragando completamente a natureza, colocando na natureza um produto, né, que leva 400 anos para se degradar, né, que é o plástico, a gente ainda está se envenenando. Imagina uma coisa dessa, né? É verdade, então. Exatamente. Então, quando você pega uma substância quente, você coloca num recipiente de plástico que contém a BPA, e a maioria desses plásticos de copos, né, plásticos mais baratos, eles liberam essa substância. Então, a gente ingere a substância. E é uma substância cancerígena. Então, hoje já existem, inclusive, recipientes de plástico escritos livre de BPA ou BPA free. Então, é importante, né, que uma coisa tão simples como tomar um café num copo de cerâmica, né, ou então num copo de isopor, mas não se usar um copo de plástico. Pois é, além do mais, uma economia incrível, né? Porque a gente não está jogando plásticozinho o tempo todo ali também. Mandar sua não caneca. existe mais uma coisa. Mas eu vou voltar para o outro assunto, porque eu acho que tem um monte de mulher em casa agora se perguntando assim também. Mas, afinal, é para eu fazer reposição hormonal ou não é? Porque eu estou vendo aí que o hormônio é um verdadeiro vilão. É ou não é? Como é que fica? Bem, a doutora Clarissa já respirou fundo aqui, né? Com essa pergunta. Mas vamos ver, então, essa polêmica da questão da reposição hormonal, né? Nas mulheres, principalmente. Como é que fica isso? Então, assim, na verdade, o que a gente sabe é que toda a reposição mais tradicional com os hormônios sintéticos, que realmente se ligam ao núcleo, né, da célula e podem realmente aumentar a incidência, né, dos cânceres femininos, principalmente a longo prazo, tá? Então, assim, se a mulher, em discussão com o seu ginecologista, puder adotar medidas de vida saudáveis, ou então cremes tópicos vaginais que melhorem o ressecamento, né, puderem fazer outras coisas para evitar o uso desses hormônios sintéticos, esse seria o melhor caminho, realmente. Agora, a gente ouve falar também, doutora Clarissa, a respeito dos hormônios bioidênticos hoje, né? Esses bioidênticos existe isso mesmo? Existem? Esses são menos nocivos ou não? Então, os bioidênticos, eles se ligam, né, em menor grau ao núcleo e assim, eles mimetizam mais o que a gente tem, né, no nosso organismo, só que nós precisamos de estudos a muito longo prazo, para que você realmente possa tirar toda a questão da ligação entre o câncer e a reposição hormonal. Pois é, e ainda existe hoje assim uma onda de pessoas que querem ficar perfeitas, na minha opinião nem são perfeitas, mas aí é uma opinião minha, né? Ou seja, cheias de músculos como se homens fossem, né? E aí usam uma carga grande, assim, principalmente de testosterona, né?
para poder ficar malhadona, sem gordura nenhuma no corpo, enfim, e a gente sabe os resultados por aí. Isso apresenta de alguma forma, isso já foi detectado que pode predispor de alguma forma a algum aparecimento de câncer? Ela está me botando uma saia justa aqui, Pois é. mas assim, na verdade, de novo, isso é uma coisa mais de uma geração, né? É uma coisa muito recente, esse uso exagerado, né, de hormônios, principalmente de hormônios masculinos, da testosterona, pelas mulheres. Mas existe um risco, sim, porque a gente não sabe, né, o que é que isso vai acarretar a longo prazo. Então, de novo, tudo que é feito de maneira não natural deve ser evitado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo o tempo inteiro. Ok, doutora Clarice, então a gente vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta conversando sobre excelentes novidades no combate ao câncer. Daqui a pouquinho a gente volta. No Perfil Opinião de hoje, a gente está tendo aqui o prazer, né, neste mês de outubro, em combate ao câncer de mama, de receber a oncologista, a doutora Clarissa Matias. Doutora Clarissa, antes da gente falar a respeito dos assuntos que a gente já vinha falando aqui, eu quero também parabenizá-la porque você é fundadora, por exemplo, do Núcleo de Oncologia da Bahia, né? E hoje é diretora. E vocês ganharam um prêmio mundial, que é muito importante não só para a Bahia, mas para todo o Brasil. E nesse tratamento e atenção a esses pacientes. Falar brevemente, pelo menos, a respeito disso, né? Então, na verdade, foi um prêmio, tá, de qualidade de atendimento. Então, que foi dado pela Sociedade Internacional de Câncer de Pulmão. E assim, para nós foi extremamente importante, né? Os pacientes entraram no site do prêmio e colocaram depoimentos a respeito e o NOB foi selecionado. Então, eu acho que assim, a gente tem um papel muito importante, porque é um momento da vida tão complicado, Dani, né? Quando alguém é diagnosticado com câncer, e você ter esse acolhimento, você ter esse olhar de cuidado, né, com uma equipe multidisciplinar é extremamente importante. Pois é, a gente vai falar sobre essa importância também dessa equipe multidisciplinar. Mas antes eu quero falar também, que você tocou no assunto, né? Você também foi eleita para a cadeira latino-americana da Sociedade Internacional de Câncer de Pulmão, né? Qual a importância disso, assim, mundialmente, a gente ter aqui uma representação nesta cadeira? Né? Bom, eu venci um argentino e um peruano, então isso foi Sim. importante. Mas assim, essa foi uma eleição por todos os membros, né, dessa sociedade, que são mais de 6 mil membros. E para nós foi uma honra muito grande, então, e uma responsabilidade muito grande também. Com isso, nós temos o trabalho, né, a responsabilidade de estar ajudando a fomentar a pesquisa clínica na América Latina, disseminar o cuidado, né, do câncer, principalmente de pulmão, entre a população da América Latina, cuidar melhor desses pacientes, né, reforçar leis antitabagismo, agir junto aos governos para acelerar a aprovação de medicamentos que são importantes para o tratamento do câncer de pulmão e de outros tipos de câncer. Então, assim, é uma responsabilidade realmente muito grande e é uma honra estar ligada a uma sociedade que é tão reconhecida como o IAUSC. Bom, isso me faz lembrar de uma coisa e vou perguntar aqui também, porque a gente fala de tabagismo e tal, mas a gente sabe, por exemplo, das tentativas da legalização, por exemplo, da cannabis, né? Sabe, dos efeitos positivos que ela pode trazer através de várias pesquisas e a utilização em muitos lugares no mundo. E a minha pergunta é se ela também está relacionada ao câncer de pulmão. Então, ela não está especificamente ligada, né, como causa, né, do câncer de pulmão, porque normalmente o volume de cannabis não é igual de consumo. Então não é igual, então e você não tem tantas... Porque o grande problema do cigarro é a quantidade de toxinas que, inclusive, a industrialização do cigarro levou ao aparecimento. Então, um dos grandes medos que se tem, inclusive, com a legalização, né, da cannabis é você ter
mecanismos de industrialização que possam levar a problemas no futuro também. Ok. Bem, mas voltando à questão de tratamento, nós falamos no bloco anterior a respeito dessas grandes duas maravilhosas novidades, que é a terapia da imunoterapia e também da terapia-alvo. Bem, mas para as pessoas onde essas duas terapias não existe uma indicação, ainda tradicionalmente o tratamento é através da quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tudo isso, né? A gente sabe das grandes vantagens e de algumas consequências que levam as pessoas a muitas vezes resistirem por causa dos efeitos colaterais. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? O que é que pode ser feito para minorar, digamos assim, esses efeitos? Então, nos últimos 25 anos, né, os efeitos colaterais reduziram bastante. Né? Então, começando pelo controle de náuseas, por exemplo. Então, você hoje tem um controle importante, né, com drogas que são extremamente efetivas. Então, hoje, um paciente ele consegue passar por um tratamento que tem o potencial de causar muitas náuseas e vômitos de uma maneira quase que incólume. Tá? Um outro fator também que é mais recente, nos últimos 3 anos, é a crioterapia. O que é a crioterapia, Dani? É você usar uma touca de resfriamento do couro cabeludo, reduzindo a quantidade de quimioterápicos, de droga, né, que chega no couro cabeludo e com isso reduzindo a queda do cabelo. A gente dispõe disso aqui na Bahia também? Nós temos no NOB, nós temos todo o grupo Oncoclínicas, né, que é como esse grupo que tem várias unidades no Brasil, dispõe dessa técnica. Nós hoje temos uma experiência muito grande, nós acabamos de mandar no ano passado mais de 300 casos para o Congresso de Câncer de Mama de San Antônio, que foi publicado, né, foi apresentado durante o Congresso. Então, assim, nós temos um aprimoramento muito grande dessa técnica e com resultados excelentes. E que resultados excelentes são esses? As pessoas não caem o cabelo de jeito nenhum ou é mais ou menos? Então, como é que é? Nada em medicina é garantido. Né? Eu sempre digo que medicina é uma ciência de meios, não e não exata. de fins, exatamente. Não é uma ciência exata. Mas nós temos resultados muito bons. Então, mulheres que estariam totalmente, né, sem cabelo e que conseguem chegar com uma quantidade muito boa, né, aí depende, 100%, 70%, né, da preservação dos cabelos. Né? Isso daí é importante mesmo, porque diante da vida. Acho que a gente aí vai migrando um pouquinho, né, para essa questão da autoestima, principalmente das mulheres. A gente está falando mulheres, homens, porque a gente está falando de câncer em geral, mas como a gente está no mês de combate ao câncer da mama, não é? Então, vamos falar um pouco a respeito do que é feito, essa equipe multidisciplinar, por que ela é importante e o que é que hoje se desenvolve, além do tratamento do câncer em geral, o que é que se oferece também a esses pacientes e a importância disso. Então, cuidar da autoestima, isso é fundamental, né? Porque é importante que você preserve, né, o bem-estar da pessoa diante de si mesmo. Eu tenho muito orgulho de que o NOB, há mais de 10 anos, nós conseguimos trazer um programa que originalmente foi criado nos Estados Unidos, chamado Look Good, Feel Better. Então, fique bem, né, fique bonita e se sinta bem. E nós conseguimos trazer esse programa. É um programa que tem um apoio aqui no Brasil de várias marcas de produtos de beleza. E as mulheres, elas recebem uma vez por mês um treinamento para aprender a fazer maquiagem, elas recebem um kit de maquiagem. Então, assim, é tão legal como elas saem de lá empoderadas, bonitas, né? Elas aprendem a mexer no cabelo, as que perdem o cabelo, a usar algum tipo de lenço de maneira legal, diferente. Então, assim, eu tenho muito orgulho de nós termos conseguido trazer esse programa para a Bahia, né, para o NOB, e é uma coisa que é muito querida para mim. Eu me recordo, por exemplo, de algumas vezes que vocês também fizeram desfiles, né? Ou seja, nós continuamos fazendo. Continuamos fazendo. Continuamos fazendo pois várias, então, várias essas coisas. pessoas fazem a maquiagem,
usam os lenços, né? Ou quem não perdeu o cabelo também vai utilizar, cortar o cabelo de uma forma que fique mais apropriada para aquele momento específico, né? Do tratamento, com muitos profissionais envolvidos, e a exposição, né? Então, como é que qual a diferença das pacientes que têm, por exemplo, a oportunidade de passar por trabalhos como esse, né? Então, acho que é muito, você consegue, com essas oportunidades, você consegue um enfrentamento melhor da doença, né? E é essa maneira de enfrentamento que vai criar ferramentas para o futuro, para que aquela pessoa possa ter um olhar sobre a vida de forma diferente, né? Eu acho que todos nós estamos vivendo nossas experiências de vida para aprendermos alguma coisa e crescermos de alguma maneira. Então, como até uma ex-estudante de medicina minha, que hoje é uma médica super querida e que foi minha paciente quando ela era estudante de medicina, ela hoje... Sei dela com 19 anos, não é isso? Eu comecei a tratá-la, ela tinha 19 anos. E aí, hoje ela é residente, é muito querida. E ela sempre... Hoje eu pedi a ela que conversasse com uma paciente, porque a paciente estava tendo dificuldades de enfrentamento. E ela me disse, ela falou, sabe o que eu disse para ela? Que a gente não tem que saber por que veio a doença, mas para que veio, tá? E esse para que veio é para crescermos, né? Porque tudo na nossa vida tem que ser utilizado como uma etapa de crescimento espiritual, emocional, né? De vida mesmo. Pois é. Você que convive tão de perto, né? Com mulheres, homens, mas vou aqui puxar a sardinha para as mulheres, né, nesse mês de outubro também, né? Tem muitos exemplos de pessoas assim que passaram pelo câncer, né? E se curaram ou estão em tratamento e realmente aproveitaram essa oportunidade para ressignificar as suas vidas, assim? Muitas pessoas, assim, é muito bonito a gente ver, quando as pessoas me perguntam, por que você decidiu ser oncologista? Né? Então, é uma especialidade Tirou minha pergunta, eu ia fazer essa pergunta para ela no final, imagina. Bom, desculpe. Mas assim, eu não teria escolhido nenhuma outra especialidade. Eu acho que a gente consegue ver uma mudança, né, na dinâmica das famílias, na dinâmica do próprio indivíduo de uma maneira tão linda. Mesmo que a gente não consiga, né, êxito, e claro que a gente não vai conseguir êxito em todos os pacientes, mas como eu recebi uma mensagem essa semana, que até o entardecer, né, pode ser muito lindo. Então, até Deus criou o pôr do sol para mostrar... Mas o entardecer é sempre lindo. Então, Deus criou o pôr do sol para mostrar que o final também pode ser lindo. E isso faz parte, inclusive, dos cuidados paliativos, que é uma coisa que a gente tem, né, cuidado muito. Exatamente o que é que vem a ser esses tratamentos e o trabalho paliativo? Então, paliar vem da Idade Média, né? Pallium era aquele manto que se usava na época das cruzadas para você aquecer os cavaleiros. Então, na verdade, o cuidado paliativo é você acolher o outro no momento, né, dessa pré-passagem, né, pré-finalização dessa existência. E isso pode ser feito de uma maneira muito bonita, né, e muito reconfortante para todos. E a equipe multidisciplinar ela é extremamente importante. Então, você envolver psicólogos, você envolver farmacêuticos, você envolver uma concierge, você envolver um médico, você tirar a dor, você tirar a falta de ar, né? Você fazer com que a pessoa consiga viver aquele momento de forma plena, né? Resgatar todos os laços. E o mais confortável possível. Com certeza. Não é? A gente tem mais um vídeo de um assunto que até a gente já comentou, mas que é muito importante e que serve de exemplo para muitas pessoas e que vale a pena, de fato, ser lido e ver a experiência e o depoimento dessas mulheres vencedoras. Daqui a pouquinho a gente vai ver justamente nesse vídeo que eu te convido agora que a gente assista. Olá pessoal, estamos aqui com o grupo Inspire-se Mulheres e o Câncer, um grupo formado por 10 mulheres protagonistas que resolveram contar suas histórias e transformar histórias de outras mulheres. O grupo Inspire-se Mulheres e o Câncer tem um propósito dele cuidar da parte
desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que tiveram um diagnóstico de câncer. A gente não cuida da parte médica, porque os médicos já fazem isso muito bem. A gente cuida da mulher, das novas perspectivas que a mulher pode ter após um diagnóstico de câncer. Agora, o grupo de Mulheres Inspire-se vai lançar um livro com 10 histórias sobre suas trajetórias para inspirar outras mulheres. Esse livro foi conduzido lindamente pela Jaqueline Moreno, com oficinas de arte, comunicação, de desenvolvimento e reflexão, onde a gente teve vários especialistas trabalhando a gente para que a gente pudesse falar bem e muito positivamente sobre essa experiência que é transformadora nas nossas vidas. O Grupo Inspire-se é uma rede de cooperação, é uma inspiração, é dando voz às mulheres que precisam ouvir palavras positivas nesse processo com o câncer. Pois é, palavras positivas, porque a palavra realmente traz tudo para a nossa vida, né? Então é importante manter, principalmente nos momentos mais difíceis da vida da gente, um empenho em falar coisas boas e manter a esperança dentro de nós, né? Então, vou corrigir aqui, não são Ok. 8 histórias, são 10 São histórias. 10 histórias. Bem, essas histórias a gente já sabe que esse livro Inspire-se vai ser lançado, já tem um período mais ou menos? Já vai ser lançado agora em outubro. Agora em outubro Então. mesmo. E as pessoas vão poder encontrar aonde? Então, ele vai ser distribuído, né, como um presente comemorando os 8 anos do Grupo Oncoclínicas e eu não sei ainda como é que vai ser o processo de venda desses livros. Eu acho que vai depender muito da aceitação, mas isso pode ser checado no site do NOB. Pois é. Lidar com uma especialidade onde, no período, né, que você começou, né, o câncer ainda tinha mais ou menos essa sombra, digamos assim, de trazer uma morte praticamente rápida. Graças a Deus, hoje, a gente já viu aqui que existem várias terapias que combatem, né, da melhor forma possível e que algumas pessoas chegam, inclusive, a conviver como uma doença crônica, outras se curam totalmente, né? Graças a Deus. Mas, de qualquer maneira, é uma opção por lidar, de alguma forma, com um sofrimento, e um sofrimento que não atinge somente o paciente, mas também todo o seu entorno, né? Isso tem uma missão? Isso é uma missão. Uma missão escolhida. Então, assim, eu ia fazer até geriatria durante até o 5º ano de faculdade, mas depois eu me apaixonei por oncologia. Me apaixonei primeiro pela parte da biologia molecular, da oncologia, e aí eu fui conhecer a parte clínica. Esse retorno desta população que se cura, que está em tratamento, e outras pessoas até que conseguiram fazer essa passagem bem, como é que é para o ser humano mesmo, Clarissa Matias? Então, o ser humano, Clarissa Matias, né, e todos os seres humanos que são ligados à oncologia, nós nos sentimos extremamente abraçados, né, por cada pessoa. Eu acho que cada pessoa que diz, doutora, eu estou orando por você, eu estou torcendo por você, eles cuidam da gente também. Então, assim, são relações, Dene, que são indescritíveis, eu acho, que a gente não tem nem como mensurar esse amor. Acho que em tempos de tão pouco amor, né, a gente tem realmente conseguido criar uma seara de muita energia positiva e boa. E de esperança. E de esperança, e mesmo de esperança de uma passagem bacana. Mais tranquila. Né? Então, eu acho que essa é a nossa missão mesmo. Pois é. Eu agradeço demais a sua presença, te parabenizo também por tantos prêmios, né? E por esse prêmio também que o NOB ganhou, mundial de atendimento a esses pacientes. E o que a gente deseja para toda a população é muita atenção, né? Muita responsabilidade e muita saúde. Grata, doutora Clarissa. Eu também gostaria muito de agradecer, né, o seu convite, te parabenizar, que você saiba que eu sempre estou torcendo por você. Bem, também estou torcendo por você e por todas nós, né? Para que a gente tenha cada vez mais saúde, esperança, alegria, positividade e que a gente seja responsável também pela nossa saúde, que a gente olhe por nós e pelo planeta, porque cuidando do planeta a gente também está cuidando da gente e vice-versa.
grata. E a gente está encerrando assim mais um Perfil Opinião. Semana que vem a gente vai voltar com outro entrevistado muito especial para você e com assuntos que valem a pena conferir aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijos e até lá.